Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Queridos irmãos, amados companheiros em Cristo Jesus, você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas, os ensinamentos de Jesus para a nossa vida diária. Aqui você encontrará sempre palestras consoladoras e confortadoras. Aqui você encontrará aulas informativas e que trazem os ensinamentos de Jesus numa visão espírita. Estudar a doutrina espírita é a melhor forma de compreender os ensinos de Jesus, o qual usava muitos simbolismos e os costumes da época. Venha fazer parte deste grupo de amigos e nos ajudar a fazer um mundo melhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E hoje nós estamos retomando o nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna, onde Emmanuel nos traz, através da psicografia de Chico Xavier, palavras edificantes e gratificantes para a nossa vida diária. E como o próprio nome do livro diz, palavras para a vida eterna. O texto de hoje é o Suportemos, de número 55 do livro. Tenha a paciência, a sua obra perfeita. Tenha a paciência, a sua obra perfeita. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 4. Detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de mil modos. Começa muito esclarecedor o Tiago. Nós não temos paciência com os outros, mas não temos paciência principalmente para conosco mesmo. Compreender que a vida é um processo e não um milagre é a melhor maneira de compreender o propósito da nossa existência. E Deus não tem pressa, Deus não está preocupado com a rapidez, mas sim com a constância dos nossos objetivos e do nosso aprimoramento moral. Muita gente, talvez, entifitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Sim, quantos de nós não vamos visitar o recém-nascido, o recém-nato, e muitas vezes tecemos comentários inoportunos? Muito fraquinho, muito frágil, muito delicado. Não sei se vai sobreviver, não sei se vai escapar. Nós também passamos por esse crivo aí de colocações e de sugestões. Mesmo que muitos duvidassem que nós sobreviveríamos, nos aprimoraríamos e nos tornaríamos hoje, ainda que imperfeitos, filhos de Deus, reparando erros e reconciliando-se com a lei divina. A paciência divina para conosco vem em forma do nosso ambiente doméstico. Aqui ele se refere, Emmanuel,
a própria mãe. Porque a mãe é o pão que sustenta, é a fornecedora do leite, o alimento básico, base e fundamental para a sobrevivência do recém-nascido, da criança, do espírito que acaba de chegar a esse mundo pelas portas da reencarnação. Muitas vezes, sacrifício e renúncia materna é que permite o desenvolvimento dos órgãos do corpo físico para que essa criatura, este filho, para que esse filho de Deus aqui possa desenvolver e tornar-se responsável pelos seus atos, cumprindo aqui com dignidade os desígnios divinos da nossa existência. No nosso nascimento, ainda no berço, Deus não exige de nós o trabalho braçal. Deus não exige de nós conhecimentos científicos. Deus não vai cobrar de nós realizações terrenas, nem mesmo aquilo que todos nós no futuro iremos desenvolver. Adianta falar para um recém-nascido que nem fala que ele precisa perdoar, que precisa amar ao próximo como a si mesmo? Precisa, porque nós precisamos ouvir isso todos os dias. E o espírito, ainda que em fase de desenvolvimento, vai assimilando as nossas conversas, as nossas falas e as nossas orientações, mas não que ele consiga compreender. Isto é a paciência de Deus, compreendendo o nosso desenvolvimento e o nosso aprimoramento, de acordo com a nossa capacidade de absorver os ensinamentos e, principalmente, a consciência espiritual a que todos nós estamos destinados. Entendidos de psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiariam da sua possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abririam novos horizontes no campo da educação. Quantas vezes nós ouvimos, quantas vezes nós mesmos nos referimos aos nossos entes queridos, aos espíritos agregados que vêm fazer parte da nossa caminhada terrena. Criticamos, muitas vezes julgamos e até mesmo condenamos. Não, as pessoas muitas vezes, devido às atitudes das crianças, aí dos adolescentes, pelas aquilo que traz das suas reencarnações passadas, tecem comentários infelizes e inoportunos. Ah, esse vai ter dificuldade, esse é muito rebelde, esse vai ser isso vai ser aquilo. Ah, esse aí só Deus para dar jeito. Ah, é porque esse daí é um castigo para os pais. Não, isso é paciência para com Deus. É a paciência de Deus para conosco. Suportemos a crítica e principalmente esses comentários infelizes, porque a paciência divina coloca ao nosso lado professores abnegados, instrutores amorosos, que, compreendendo as nossas dificuldades e as nossas imperfeições, doam em amor o seu conhecimento, esmeram em nos ensinar o melhor caminho. Têm todos uma paciência para com o nosso próprio aprimoramento. Professores e instrutores que não se preocupam apenas em trazer até nós novos conhecimentos, mas a formação de um ser humano, a formação de alguém, de um espírito, de um ser humano, de um ser físico e material, mas que o espírito foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus tem paciência conosco porque Ele sabe que nós estamos iniciando a nossa jornada evolutiva. Nós ainda somos crianças espirituais. Um dia
nós chegaremos à condição de auxiliares diretos do Cristo, como foi São Luís, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo e inúmeros outros anônimos que continuam a nos orientar, nem mais na infância, mas hoje na madureza e na fase adulta da nossa existência. Deus é a paciência, Deus não é paciente e sempre procura recursos e mecanismos que atendam às nossas necessidades. Ainda que rebeldes, ainda que muitas vezes imperfeitos, cometendo enganos, desavenças, muitas vezes desobediência que causam lágrimas, dores, muitas vezes fazem os cabelos de nossos pais e principalmente das mães a ficarem brancos, mas a paciência divina entende que nós estamos evoluindo e precisamos muito mais de compreensão e entendimento. Precisamos de corrigenda e não de crítica e de julgamento. A paciência divina, aqui, dentro do nosso entendimento, é o ensino que nós precisamos. O ensino pedagógico, o ensino moral, o ensino religioso, a compreensão da nossa destinação, a consciência cósmica, pois tudo que foi criado por Deus tem uma destinação e nós devemos seguir o ensino do Cristo, amar ao próximo como a si mesmo. E a paciência do Senhor, cada dia, permite generosa, que tales plantas inermes, que te assoreis do suor e do sangue dos animais, que te aproprie das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes, para que te alimentes e mediques, restaures e instrua. Isso não é só um alerta do Emmanuel, não é só uma corrigenda, não é só a paciência divina, é compreender os desígnios da nossa reencarnação. Sim, quanto suor, quanta lágrima, quanta dor e quanto sofrimento precederam a nossa existência para que hoje nós possamos desfrutar de melhores condições para realizar o nosso planejamento reencarnatório. Quantas plantas, quantos do reino vegetal são usados para o nosso alimento do corpo físico, do nosso corpo material? Quantos elementos do reino vegetal são usados em forma de medicação, são usados em formas aí para nos auxiliar no corpo físico, inclusive a alimentação. Lembrando sempre que o reino vegetal é a base da cadeia alimentar de todos os outros reinos. E no reino animal, que juntamente com o vegetal, o sangue desses seres inferiores, desses pequeninos, desse princípio inteligente que ainda está em desenvolvimento. Quantos animais, quantas aves, quantos peixes, entre outros, são abatidos para o nosso sustento, para o fortalecimento e o desenvolvimento dos nossos órgãos materiais. É claro que hoje, na condição evolutiva em que nós já nos encontramos, nós já podemos nos abster da proteína animal. Já não temos tanta necessidade de abater indiscriminadamente nossos irmãos inferiores, mas ainda se fazem necessário o consumo. Ainda existem muitos irmãos e companheiros que precisam deste trabalho nos frigoríficos, matadouros e abatedouros, mas dia haverá em que todos viveremos em paz, equilíbrio e harmonia. Mas esses seres dão a vida, esses seres servem para que nós possamos caminhar com confiança e fé. Agir com sabedoria,
Agir com consciência é compreender a paciência divina no nosso desenvolvimento intelectual, emocional, material e espiritual. Todos doam para que nós possamos nos desenvolver. No ambiente doméstico, temos auxílio para as tarefas que ainda não somos capazes de desenvolver, de ajudar. Mas assim que adquirimos a compreensão e o entendimento e as condições, todos devemos colaborar no ambiente doméstico para a harmonia, para o equilíbrio, para o bem-estar. Ter paciência para com as verdades e as convicções dos irmãos que compartilham conosco o lar. É preciso compreender que, além da nossa família espiritual, daqueles que simpatizam, daqueles que comungam conosco dos mesmos ideais, temos adversários, desafetos, temos muitos inimigos, e eles exigem de nós a paciência. Paciência para com as suas atitudes, com seus erros, com as suas críticas. Eles estão sendo instrumentos divinos para que nós desenvolvamos a paciência e a tolerância, a resignação. Então, muitos desses seres, é olhar como um todo o complexo que é a nossa vida como espírito. Assim, nós necessitamos do reino mineral, porque é a aglutinação de matéria, mas a areia, a pedra e outros tantos servem, ainda que inconscientemente, para a nossa sustentação, o nosso abrigo e o nosso bem-estar. As plantas, mais uma vez, não só ornam, não só o oxigênio, a fotossíntese, não só como aí alimento, como sustento. Os animais, ao derramar o seu sangue no sentido de alimentação, ainda que necessário, exige de nós, sim, que nós sejamos gratos pela oportunidade da vida. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva paciência para uns com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Nem todos que caminham conosco neste planeta Terra têm por nós simpatia. Nem todos vão comungar conosco dos mesmos objetivos e dos mesmos ideais. Muitos não nos admiram, ainda que sejamos corretos nas nossas atitudes. Simplesmente, eles não têm obrigação e dever, segundo as suas convicções e os seus princípios, de gostarem de nós. Mas são exatamente estes os instrumentos de burilamento do nosso aperfeiçoamento moral. É a oportunidade, junto desses companheiros, que nos levam a praticar o amor, a exercitar a caridade, renovar a nossa fé, mas principalmente sedimentar a nossa consciência de que somos todos aprendizes do Evangelho em busca da luz. A ignorância desses nossos irmãos, ofendendo, criticando, magoando, ferindo, e não simplesmente ferindo o corpo material físico, ferindo sentimentos com a mágoa, com o ódio, com o ciúme, com a raiva, muitas vezes com a lascividade, são oportunidade que todos nós temos de sedimentar a nossa fé, a nossa confiança nos desígnios divinos, a nossa confiança nas promessas do Cristo, de que ele estaria conosco até o fim dos dias. Sim, o bem vai sempre prevalecer e cabe a nós nos esforçarmos
para reconciliar com esses adversários. Não que eles tenham que pensar como nós, não que a nossa verdade seja a verdade absoluta que eles tanto necessitam, mas sim a verdade que nos esclarece, que nos apoia, que serve de alavanca para o nosso crescimento moral. Precisamos praticar os ensinamentos de Jesus, os quais nós já somos detentores. Não porque mereçamos o céu, mas porque precisamos nos esforçar no nosso desenvolvimento. Não por sermos melhores que os nossos irmãos infratores, os nossos irmãos que ainda caminham nas trevas da ignorância, mas porque podemos ser instrumentos e ferramentas de auxílio, de amparo, acolhendo e consolando a todos aqueles a quem Deus envia até nós, tendo para com eles a mesma paciência que Deus tem para com todos nós. Mas para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te atente os passos. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que ajuda, e diante do ataque de toda a ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuta-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais se esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. O que seríamos de nós sem Deus? Sem a sua sabedoria, sem o seu perdão, sem a sua compreensão? O que seria de nós perante Deus se nós já nos julgássemos, então, perfeitos, se nós sabemos o que é melhor para nós e não precisássemos da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, para gerir os nossos passos e a nossa existência? Jesus é para nós o símbolo da paciência. Caminhou aqui entre nós, sofreu perseguição, calúnia, a ironia da coroação através de uma coroa de espinhos, foi julgado, foi condenado, sem ter nada a dever. Passou diante de nós com uma resignação exemplar, porque teve paciência para com os nossos erros, paciência para com a nossa ignorância, paciência para com a nossa prece, para com a nossa cupidez. Jesus foi paciente em nos ensinar, repetidas vezes, através de parábolas, através dos seus ensinos, usando simbolismos e costumes da época, que tanto facilitaram a nossa caminhada, que hoje nós já detemos este ainda pouco conhecimento. Jesus foi paciente para conosco, foi paciente para com autoridades e poderosos, foi paciente para com os erros, desvios e enganos das suas ovelhas, mas buscou a todos de volta ao redil, guiados e orientados pelo nosso pastor querido. Portanto, onde estivermos e com quem estivermos, vejamos o que é preciso aprender. Não vamos exigir direitos, mas vamos compartilhar entendimento. Tem sempre alguém mais necessitado do que nós. Tem sempre alguém esperando a nossa colaboração, esperando a nosso auxílio. Não vamos esperar as criaturas virem até nós se humilhando, pedindo socorro. Atentemo-nos para aquilo que já está ao nosso alcance de atender às necessidades dos nossos irmãos. Nossos benfeitores queridos, estes auxiliares incansáveis e abnegados do Cristo, têm paciência conosco sempre,
pedimos ajuda, pedimos auxílio, pedimos orientação, e eles se esforçam para se fazer entender por nós. Só que nós pedimos, mas fechamos os ouvidos às orientações que eles trazem. Isto é paciência, e eles já adquiriram, e nós estamos em busca, ainda sem saber o que procuramos. Portanto, paciência, tolerância, nós vamos aprender com o amor. Quando nós entendermos o significado da intercessão do Cristo por todos nós, no momento sublime do seu retorno em espírito à pátria espiritual, quando ele disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Podíamos traduzir dessa forma: Pai, seja pacientes com eles. São alunos rebeldes, são crianças desobedientes. Paciência para com eles, Pai, porque eles ainda não encontraram o verdadeiro sentido de ser filho de vós, assim como todos nós somos. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.